Eu quero partilhar com você o texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por gentileza, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sem ser gelado. Não posso. Verso 16. Porque assim como és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, se miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, os dias mais sombrios, amargos e perigosos haviam chegado à igreja primitiva. Desde que Nero, no ano 54 da era cristã, tornou-se imperador romano. Ele era um homem louco, ele era um homem devasso, ele era um homem violento, ele mandou matar sua própria mãe. Desde que ele assumiu o governo, é que as nuvens escuras da perseguição à igreja já se formavam no horizonte. 10 anos depois que ele estava no governo, ano 64, acontece uma grande tragédia. A cidade mais populosa, mais rica e mais poderosa do mundo, chamada Cidade Eterna, a capital do império, a cidade de Roma, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, do dia 17 de julho a 24 de julho do ano 64. O imperador assistia o espetáculo horrendo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, enquanto as chamas lambiam vorazmente a capital do império. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma,
10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre à igreja. Na época faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue. 2 anos depois, ano 66, explode a guerra judaica. Uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, rebelaram-se contra Roma, e Roma manda para lá o general Tito para contornar esse motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável. O general Tito cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, e dispersa os judeus para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano em Roma, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, 10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, pelos leões esfaimados da Líbia devorarem. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Esse homem foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira tão truculenta como ele perseguiu a igreja. Esse é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que deportou o apóstolo João, o último apóstolo vivo do Senhor Jesus, porque todos os outros haviam sido martirizados, para uma ilha penal, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus, era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida, fechando para João todas as portas na terra. Porém, quando todas as portas foram fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas mais sombrias da igreja, Deus continua no trono e Deus continua conduzindo o seu povo. Quando João vai escrever este livro, a perspectiva dele é outra. Ele não entende que foi Domiciano que o mandou para lá. Ele não entende que ele está numa colônia penal, para morrer na solidão daquela ilha. Ele vai escrever e dizer que ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele olha para a vida numa outra perspectiva. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e um semelhante a filho do homem no meio dos candeeiros. Em outras palavras, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas notem vocês que o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando sangue, chorando, oferecendo forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte do Getsêmani. O Cristo que João vê
não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele Cristo exangue que caminha trôpego sob as vaias de uma multidão ensandecida pelas ruas de Jerusalém. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo estendido naquele leito vertical da morte. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos não estão mais cheios de poeira e de sangue, mas são brancos como a neve. Os seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão mais presas ao lenho maldito, mas sustentam a igreja. Os seus olhos não estão mais cheios de sangue, mas são como chamas de fogo. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é voz como de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia, que ele cai como morto aos seus pés. E então o Senhor põe a mão direita sobre ele, diz: não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui hoje adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quando você olha comigo para o verso 13 do capítulo 1, João o vê no meio dos candeeiros. E eu preciso dizer a você que Jesus está aqui entre nós, no meio desse candeeiro, nesta noite. E é porque Ele está aqui, que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui, que este congresso pode oferecer-nos esperança. É porque Ele está aqui, que Ele pode revitalizar a igreja e reavivar a sua obra. Mas notem comigo no capítulo 2, versículo 1, que Ele não está apenas no meio dos candeeiros, Ele está andando no meio dos candeeiros. E Jesus está aqui hoje andando entre nós. E Ele está andando entre nós para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos advertir, para nos consolar, para fazer-nos promessas. Na medida que Ele caminha no meio das igrejas, e na medida que Ele caminha entre nós nesta noite, há um estribilho que se repete em todas as 7 cartas, e o estribilho é esse: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, ele repete a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seus pais não viram, seus filhos não viram, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu. Aquilo que você fechou a porta e apagou a luz, Ele estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Só Ele pode dizer: eu conheço. Mas é curioso que para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, ele vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador. Porque as lutas da sua vida, as dores da sua alma, as lágrimas que rolam no seu rosto, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, o Senhor conhece. Mas Jesus me choca, e muito, pelo diagnóstico que Ele faz, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. Qual é a noção que você e eu temos de uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um santuário, um templo amplo,
É uma igreja que tem um orçamento robusto. É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade. Mas Jesus se dirige à igreja mais pobre da Ásia e diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Pobre na terra, rica no céu. Vale destacar que a igreja mais rica da Ásia, aquela que olhava para si mesma e dizia: estou rica, abastada, não preciso de nada. Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico: não, você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. Portanto, o que é importante não é ser rica aos olhos dos homens, mas é ser uma igreja rica aos olhos de Deus. Para a igreja de Pérgamo, entretanto, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus usou essa expressão para Pérgamo? Eu imagino que por duas razões específicas. Primeiro, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputou na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E então o que Jesus possivelmente esteja dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde se coloca um homem no pedestal, onde se venera um homem, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda razão é que Pérgamo hospedava o templo oficial de Esculápio, o chamado Deus da cura, que era simbolizado por uma serpente. Pessoas do mundo inteiro iam a Pérgamo para serem curadas. É por isso que quando você vai ao seu médico até hoje, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio. Isso vem do Deus da cura. E possivelmente o que Jesus esteja nos dizendo é o seguinte: qualquer lugar que o homem forja na sua mente, ou fabrica com as suas mãos um ídolo, e se prostra diante dele, para servi-lo, adorá-lo, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo de si mesmo é nada, ele é pau, ele é pedra. Na palavra do salmista, ele tem boca, mas não fala, ele tem nariz, mas não cheira, ele tem mãos, mas não apalpa, ele tem pés, mas não anda. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o que está por trás dos ídolos são os demônios. O que me impressiona é que numa cidade onde está o trono de Satanás, aí o Senhor planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está aqui hoje, e Ele está andando no meio dos candeeiros, e na medida que Ele anda no meio dos candeeiros, das 7 igrejas, Ele tem elogios a fazer, e Ele tem censuras a fazer. Por exemplo, para 2 igrejas, Jesus só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para a igreja de Esmirna, mais pobre. Para a igreja de Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para a igreja de Filadélfia assim: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. O que é importante, irmãos, para uma igreja, não é ser forte de acordo com a perspectiva humana, mas ser fortalecida pelo Deus Todo-Poderoso, apesar da sua fraqueza. Mas, para 4 igrejas, Jesus tem elogios a fazer, e tem censuras a fazer. Para a igreja de Éfeso, Jesus elogia pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo ético, e pela sua capacidade de sofrer pelo Evangelho. E com isso Jesus está nos dizendo que uma igreja só pode agradar a Jesus, se essa igreja for fiel às Escrituras, for fiel à palavra de Deus.
Nenhuma igreja pode agradar a Jesus se ela negocia princípios e valores, se ela transige com a sã doutrina, se ela prega um outro evangelho mais palatável para agradar as pessoas, para atraí-las. O papel da igreja não é agradar as pessoas, é pregar a elas o evangelho que salva, que liberta, que transforma. Mas é curioso que Jesus diz para essa mesma igreja: eu tenho uma coisa, entretanto, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está um risco para nós, porque às vezes até na defesa da sã doutrina, nós podemos perder o fervor, podemos manter a ortodoxia, mas uma ortodoxia morta. E eu posso lhes garantir que a ortodoxia é boa, ela é necessária, ela é insubstituível, ela é inegociável, mas ortodoxia morta mata. Há muitas pessoas que preservam a sã doutrina, mas estão áridas como um deserto, estão secas como um poste, já colocaram a vida no piloto automático, leem a Bíblia automaticamente, mas isso não mexe mais com o coração. Vem à igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano, mas isso não passa de um religiosismo formal, que não mexe mais com a vida, que não mexe mais com a sua estrutura emocional, precisando de um sopro do Espírito Santo de Deus, para afastar as cinzas e reacender as brasas. O Senhor está mostrando conosco uma coisa, irmãos: não basta apenas ortodoxia, é preciso também fervor. Não basta apenas ter luz na cabeça, é preciso também ter fogo no coração. Não basta apenas ter doutrinas certas, é preciso ter a vida piedosa governada por essa doutrina certa. E esta exortação à igreja de Éfeso é uma exortação para você e para mim, nesta noite. Mas é curioso que Jesus olha para a igreja de Tiatira e faz elogios à igreja de Tiatira. Porque aquela igreja agora, quando recebe esta carta de Jesus, tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá no começo. Mas Jesus diz para essa igreja assim: eu tenho uma coisa porém contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Em outras palavras, se Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. É o contrapeso, é o outro lado da moeda. E o que significa isso é o seguinte: nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais acolhedora da cidade, mais festiva da cidade, mais caridosa da cidade, mais cheia de boas ações da cidade. Se nos falta sã doutrina, essa igreja também não agrada ao Senhor Jesus. As duas coisas caminham juntas: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai fazer um elogio, porque na igreja de Pérgamo, irmãos, tem gente fiel ao Senhor, a ponto de o seu líder Antipas ter sido martirizado. O texto bíblico não nos mostra, ou não nos conta como Antipas foi martirizado, mas a história nos aponta que ele foi martirizado e carbonizado dentro de um boi de bronze, encandecido. Nesta mesma cidade, onde um líder da igreja morre martirizado, entretanto, tem crentes seguindo a doutrina de Balaão, vivendo uma vida imoral. É curioso isso. Pelas minhas andanças pelo Brasil, e há 15 dias, pastor Rodrigo, eu visitei o último estado que não tinha ido ainda, Roraima, e pela graça de Deus, já pregando em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações do nosso país, eu escuto muito uma pergunta, é muito recorrente. A pergunta é esta: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, as pessoas perguntam assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E eu respondo essas três perguntas do mesmo jeito:
Eu respondo assim: vai muito bem, muito bem. Eu respondo assim: vai mais ou menos, mais ou menos. Eu respondo assim: vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Que numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que toca no mesmo conjunto, que canta no mesmo coral, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor para participar da ceia, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja. E só Jesus pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Irmãos, eu tenho pregado em igrejas ultraconservadoras. Sabe o que significa uma igreja ultraconservadora? Quando você está pregando, ou até na hora do culto normal, se uma mosca voar, você escuta. É um silêncio sepulcral. Você olha para o rosto das pessoas, não há qualquer cenário de que elas estão gostando ou não gostando, que elas não esboçam nenhuma expressão. É um desespero até. Mas já tem pregado também em igrejas ultrapentecostais. É muito barulho. Diz: calma, gente, calma, calma, calma. E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Fervor não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. As pessoas aprendem cacuetes, clichês. As pessoas engatam glória a Deus, aleluia, amém, mecanicamente. Tem nada a ver com fervor. E o Senhor não se deixa enganar por esses clichês, por esses jargões, porque Ele procura a verdade no íntimo, Ele sonda o coração, e só Ele pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Preguei de Sardes, ele olha para aquela igreja tem um nome na cidade, uma igreja que se diz viva, tem nome de que vive, mas Jesus olha para essa igreja e diz: não, você está morta, está morta. Tem poucos aí ainda que não contaminaram as suas vestiduras. Irmãos amados, eu fico chocado com Jesus, chocado, porque o diagnóstico dele é tão diferente do meu. Para uma igreja que diz que é pobre, Jesus olha e diz: não, você está rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus olha: não, você está pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus olha: não, você está morta. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então o que é importante não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que é importante não é o que nós pensamos a nosso respeito. O que é importante é o que Jesus diz a nosso respeito. Que Jesus não tem uma opinião sobre você, Jesus tem um diagnóstico. Ele diz: eu conheço, eu conheço. Porém, para uma igreja, Jesus não tem nenhum elogio, apenas censura. E para qual igreja Jesus só tem censura? Para a igreja de Laodiceia. O grande drama é que a igreja de Laodiceia é uma igreja que fez uma autoavaliação, colocou vários quesitos no questionário de autoavaliação e ticou todos os quesitos com nota 10 para ela mesma. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha um alto conceito de si mesma. Ela batia palmas para si mesma. Ela discursava eloquentemente, rasgando seda para si mesma. Ela juntava todos os membros da igreja para fazer um grande coral, para cantar o hino "Quão grande és tu", diante do espelho. Mas a única coisa boa que tinha em Laodiceia era o conceito que ela tinha de si mesma. E eu queria olhar para esse texto, e remetendo você agora para o capítulo 3, 14 a 22, em três perspectivas. Jesus faz um diagnóstico nos versos 15
a 17, Jesus faz um apelo dos versos 18 a 20, e Jesus faz uma promessa nos versos 21 e 22, com base no verso 14. Eu não sei se você já perguntou assim, por que Jesus usou as figuras, as metáforas que usou nesse texto? Por exemplo, quente, morno, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que usou essas figuras aleatoriamente? Ou propositadamente? E você vai perceber que Jesus conhecia o texto e o contexto, a cidade e a igreja, a cultura e a indústria, o comércio e a economia. Jesus está usando os elementos da cidade, da cultura da cidade, do comércio da cidade, da geografia da cidade, para trazer lições espirituais para a igreja. A igreja precisa conhecer a cidade. Vocês precisam conhecer Campo Grande, vocês precisam conhecer a história dessa cidade, a história desse estado, a cultura dessa cidade, o comércio dessa cidade, a indústria dessa cidade, as faculdades e escolas dessa cidade, os hospitais dessa cidade. A igreja precisa estar enfronhada na cidade, amar a cidade, se envolver com a cidade. Por que Jesus usou essas figuras? Bom, acho que todos vocês sabem que Laodiceia ficava na região chamada Vale do Rio Lico. Era a região mais próspera da Ásia Menor. Aliás, uma das regiões ainda mais prósperas da Turquia asiática. Ali naquela região ficavam 3 cidades metropolitanas: Hierápolis, do outro lado do rio Colossos, e mais embaixo, Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida como a cidade das águas termais. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, formada de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes que vão descendo em piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm até hoje para tomar banhos terapêuticos, lá em Hierápolis. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também famosa pelas suas fontes de águas frias e terapêuticas. Mas Laodiceia, que era mais ampla e mais rica cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas chegavam pelo meio dos aquedutos, morna, tépida e imprópria para beber e para consumo ou para uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz assim para a igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usa a figura do ouro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. Para vocês terem uma ideia, no ano 46 depois de Cristo, essa região metropolitana foi devastada por um terremoto. As outras 2 cidades não se reconstruíram, mas os ricaços da cidade reconstruíram a cidade de Laodiceia sem usar recursos públicos. E Jesus olha para essa igreja e diz assim: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres e miseráveis. Por que ele usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de roupas eram conhecidas, e a lã negra produzida naquela região era uma das mais famosas do mundo. E Jesus diz assim: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. As clínicas de tratamento de olhos eram famosas na cidade. Havia um remédio quase milagroso ali chamado pó frígio. E Jesus diz assim: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Agora, meus irmãos, convenhamos aqui. O que me choca nesta carta não é o que Jesus vê, é o que ele não vê. Porque a única igreja que só recebe censura de Jesus, leiam as 7 cartas numa sentada só e vocês verão isso, não há para essa igreja nenhuma denúncia de Jesus de problemas teológicos e doutrinários. Não tem doutrina de Balaão,
não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres, não tem falsas doutrinas. Diríamos nós que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Lê as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tem problemas morais em Tiatira, tem problemas morais em Pérgamo, tem problemas morais em Sardes. Não consta o texto que Jesus faça qualquer denúncia à cidade de problemas morais. Era uma igreja ética. A liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. A igreja desfrutava de uma boa reputação interna e de um bom testemunho externo. Mas está provocando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas. E vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas econômicos. Aliás, a igreja era rica. E eu fico imaginando que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Todo mundo já era rico. Mas essa igreja tão rica e tão próspera está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as 7 cartas e vocês verão que não há nenhuma denúncia de Jesus de perseguição. Tem perseguição religiosa em Éfeso, tem perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz num mundo em guerra. Me permita dizer isso? Se você e eu morássemos naquela região, naquela época, sabe qual a igreja que você e eu escolheríamos para nós sermos membros e levarmos nossa família? Com certeza, Laodiceia. Era a melhor igreja. Ortodoxa, ética, próspera, em paz, tendo um bom conceito da sociedade, tendo um bom conceito de si mesma. Mas Jesus olha para essa igreja e o estômago está revirando. E a grande pergunta então é: o que Jesus viu nessa igreja que lhe trouxe tanto desconforto? Eu não sei quanto a você, mas para mim náusea é pior que dor. Se você está com náuseas, se você está em pé, está ruim. Se você senta, piora. Se você deita, o mundo gira. Então o que é que Jesus viu nessa igreja, irmãos, que trouxe tanto desconforto para ele? Eu só vi uma coisa. Sabe o que ele viu? Falta de fervor espiritual. Mornidão espiritual. Crentes apáticos, insossos, que tem tudo no lugar certinho, mas aquilo é apenas mecânico. Colocou a vida no piloto automático. Oh, meus irmãos, eu disse para vocês, eu tenho pela graça de Deus rodado esse país, e a constatação que eu chego é que o mesmo problema está acontecendo aqui na nossa nação, não importa a denominação. Falta fervor espiritual, falta brilho nos olhos, falta coração aquecido, falta choro pelo pecado, falta arrependimento genuíno, falta fome de Deus, falta sede do eterno, falta avivamento espiritual. E nós estamos num congresso para pensar em revitalização, nós estamos num congresso para pensar em reavivamento, nós estamos pensando num congresso para que Deus reacenda as brasas do nosso coração, inflame a nossa alma, desperte a nossa vida, e nós precisamos parar e refletir sobre isso. Agora há pouco, nosso jantar, o nosso executivo da PECOM estava nos informando que a nossa denominação, com 165 anos, não chegamos a 1 milhão de membros. Não chegamos a 1 milhão de membros, com 165 anos. Somos gratos a Deus pela doutrina que temos. Somos gratos a Deus pela ética que temos. Somos gratos a Deus pela prosperidade que temos. Somos gratos a Deus pela unidade e paz com que vivemos. Mas não podemos nos conformar. Crescimento pífio. Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós.
Precisamos clamar aos céus para Deus ferver a nossa alma, Deus aquecer o nosso coração, Deus soprar com o seu Espírito, tirar as cinzas e reacender as brasas. Quando eu olho para a igreja da Coreia, vocês bem sabem disso, a igreja da Coreia chegou lá 28 anos depois que o presbiterianismo chegou no Brasil. Num país pequeno, marcado pelas guerras, de tantas injustiças sociais. Eles são mais de 10 milhões de membros. A igreja presbiteriana da Coreia representa 75% de todos os evangélicos daquela nação, 23% da população. O Deus da Coreia é o Deus do Brasil. Se nós estamos num congresso pensando em revitalização, em reavivamento, nós precisamos pedir a Deus: meu Senhor, reaviva o nosso coração. Não nos permita apenas nos tornar religiosos, acostumados com a verdade ou com a sã doutrina, mas isso não mexe mais, isso não aquece mais, isso não inflama mais a nossa alma. Nada ofende mais a Jesus do que um crente apático, do que um crente morno, do que um crente que botou a vida espiritual no piloto automático. Depois de fazer esse diagnóstico, Jesus vai fazer um apelo, e eu peço que você olhe comigo o versículo 18, porque Jesus adota um método muito interessante. Ele, sendo o dono e o senhor da igreja, ele podia dar uma ordem expressa, mas ele dá um conselho. Ele se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender, e o produto é essencial e o preço é de graça. E ele diz assim: aconselho-te que tu compres de mim ouro purificado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Do que ele está falando? Qual a sua proposta? Meus irmãos, eu já vi, vocês devem ter visto também, muitos crentes ou muitas igrejas que no afã e no desejo de buscar avivamento, se perderam pelos labirintos do sincretismo religioso, batendo a porta das últimas novidades do mercado da fé, correndo atrás de estranhas doutrinas, de gurus espirituais. E Jesus está nos dando a receita. Se você quer que o seu coração seja aquecido, se você quer fervor espiritual, você não tem que correr atrás das novidades do mercado da fé. Jesus está dizendo: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. É Jesus quem inflama o coração da igreja, é Jesus quem restaura o fervor da igreja, é Jesus que tem o poder de derramar o Espírito Santo para trazer um revivamento para a igreja. Foi a experiência dos caminhantes de Emaús. Quando eles tiveram os olhos abertos, o coração aqueceu. Quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Jesus está vivo e Ele é a razão da nossa vida. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e uma ordem para dar. E eu não sei quanto a vocês, porque ele diz assim no verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E a ordem é essa: sê pois zeloso e arrepende-te. Eu confesso, irmãos, que às vezes eu me sinto muito constrangido em pregar nesse texto. Constrangido. A linguagem que Jesus está usando aqui é muito pesada. É enjoo, é náusea, é vômito. Você torce o nariz. A grande pergunta é: por que Jesus está pegando tão pesado com a igreja de Laodiceia? E por que Jesus está pegando tão pesado com você e comigo nesta noite? Eu não estou pregando para você só não, eu estou pregando para mim. Por que ele está pegando pesado com a gente hoje? Ele está pegando pesado com a gente hoje porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu amo você.
Eu estou pegando pesado com você porque eu amo você. Eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não fui para a cruz, eu não morri, ressuscitei, voltei para o céu, derramei o Espírito Santo, estou sentado no trono, orando, intercedendo por você, para produzir um crente apático, para produzir um crente insosso, para produzir um crente morno. Eu estou exortando você porque você é importante para mim, eu te amo. E agora eu tenho uma ordem para dar: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Mas quando chega no verso 20, Jesus nos espanta de novo, porque ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que está acontecendo aqui? Olha o grande risco aqui, irmãos, de uma igreja ortodoxa, de uma igreja ética, de uma igreja próspera, de uma igreja que está em paz. É uma igreja que faz tudo a partir dela, através dela e para ela. E Jesus está do lado de fora, e ela nem está percebendo isso. Temos que ter muito cuidado, porque de repente a gente vira uma finalidade em nós mesmos, fazemos para nós, porque gostamos, porque achamos bom, estamos encantados com nós mesmos, estamos acariciando o nosso próprio ego, estamos aplaudindo a nossa estrutura. E o Senhor está insistindo com você e comigo: estou à porta, eu estou à porta, eu quero entrar. Você perdeu a perspectiva de que eu sou o centro de tudo, que eu sou a razão de tudo. E a única maneira do coração aquecer é assentarmos-nos com Jesus à mesa. Que Ele nos convide a cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco é uma graça maravilhosa. Ô irmãos, qual foi a última vez que você já desfrutou da intimidade com Jesus? De você abrir sua Bíblia e parece que salta do papel as verdades eternas, que enche o seu coração de gozo ou inflama a sua alma. Qual foi a última vez que você teve essa delícia de intimidade com o Senhor Jesus, a ponto de você não perceber que o tempo está passando, e você está se deleitando nele, e tendo prazer nele, e adorando a ele, e vendo a ele como a maior alegria da sua vida, o maior prazer da sua alma, a maior recompensa da sua história? O Senhor hoje quer restaurar esse fervor no nosso coração. Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo, eu estou insistindo com você. Não perca essa oportunidade. Mas agora Ele vai fazer a promessa. Já fizemos o diagnóstico, já foi apresentado o apelo, agora é a hora da promessa. E o verso 14 revela para nós por que Ele tem autoridade para fazer a promessa. Estas coisas diz o amém. O que significa isso? Significa que Jesus é a última palavra de Deus para a igreja. A revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Deus nos falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. Se você não escutar Jesus, não tem mais esperança, não tem novas revelações para você. Jesus é a última revelação de Deus. Essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira. Sabe por quê? Porque o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele realiza. Ele é o avalista da sua própria palavra. Ele é o princípio da criação de Deus, porque Ele foi o agente da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E se Ele foi poderoso para criar do nada o universo tão vasto e tão colossal, Ele é poderoso para restaurar o fervor no seu coração. Qual é a promessa que Ele vai fazer? Veja o verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que dava tanto valor a dinheiro, Jesus disse para essa igreja assim: eu tenho coisa melhor para você.
eu tenho o trono. O Senhor não vai levar apenas você para o céu, vai levar você para o trono. Nós vamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. A grande pergunta é: quem se assentará publicamente com Ele no trono? E a resposta é: quem se assentou com Ele intimamente à mesa. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas. E eu confesso para vocês que algumas horas, algumas vezes, eu cheguei às lágrimas. Porque essas 7 igrejas estão literalmente mortas. Literalmente mortas. Onde essas igrejas existiram, hoje só tem vestígios de pedras reviradas e escombros. Nessa mesma região hoje, não tem sequer 1% de crentes. E a pergunta é: por que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Vamos celebrar este mês 506 anos de reforma protestante. Agora no dia 31 de outubro. A Europa não tem o que comemorar. O continente europeu, berço do protestantismo, é hoje um continente pós-cristão. Tive recentemente na Holanda. Até 1960 as igrejas eram frequentadas. De 1960 para cá os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando uma peça musical, de vez em quando uma peça teatral, de vez em quando uma palestra cultural. As igrejas estão vazias. Eu fui para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, do homem que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Chegamos em Edimburgo, a capital, na praça principal dos templos mais belos do país, uma torre empinada aos céus. Quando entrei, não tinha púlpito, não tinha bancos. O templo foi vendido, agora é um bar. As pessoas se reúnem para beber. Fomos para a Inglaterra dos grandes avivamentos, de John Wesley, de George Whitefield, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra é conhecida como a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja hoje. Os templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas muçulmanas, em boates, em bares, em museus. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Todas as grandes denominações históricas estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Os seminários que formaram pastores, missionários e teólogos para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem hoje ceticismo. As igrejas estão morrendo, em muitos lugares. Há 3 anos eu estava pregando uma conferência em Nova York, e depois da conferência eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, e o pastor me pegou no hotel, e do hotel até a igreja, era uma meia hora de carro, e ele me mostrou 14 templos vazios, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Irmãos, tem denominações inteiras que já sucumbiram ao liberalismo. Há seminários aqui no Brasil chamados protestantes que não creem mais que esse livro é a palavra de Deus.
Em muitos seminários se ensina por aí que Gênesis 1, 2 e 3 é metáfora, é utopia, é lenda, que Adão e Eva nunca existiram, que a criação não é um registro histórico. E essas denominações estão murchando, desidratando. Há poucos dias, queridos irmãos, eu recebi um telefonema de um pastor de uma dessas denominações, e ele chorando ao telefone disse: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou uma pessoa por igreja, em média, por ano. Olha para o Brasil, e vocês verão mega igrejas, mega templos, mas não tem evangelho. Não se prega sobre a graça, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre vida eterna, não se prega sobre o céu. E onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, irmãos. E vocês verão denominações que, louvado seja Deus, mantêm a ortodoxia, mas algumas delas estão áridas, estão secas. A maior necessidade nossa, meus amados, é de um grande reavivamento espiritual, é de um sopro de Deus, é de um alento vindo do céu. E eu não estou falando de fogo estranho, eu não estou falando de fogo fato, eu não estou falando de fogo plástico, eu não estou falando de uma coisa que o homem produz, eu estou falando de algo que só o Espírito Santo pode produzir no coração da igreja, um verdadeiro avivamento espiritual. Meus irmãos, basta, eu vou terminar aqui. Basta apenas 3 gerações para uma igreja se perder, apenas 3 gerações. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida, já não conhecia Deus mais. Sabe qual a sensação que eu tenho? Parece-me que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. Parece que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia, as futuras gerações podem não conhecer mais o Senhor. Eu não sei se isso incomoda você, eu não sei se isso mexe com você. Mas eu queria conclamar você hoje em nome de Jesus, a nós clamarmos ao Senhor, a não nos conformarmos com essa situação, a pedirmos a Deus que reavive o nosso coração, que Deus tire as cinzas, reacenda as brasas, e nos leve de volta ao primeiro amor. Feche os seus olhos por um instante. Se a igreja fosse o seu retrato, como ele estaria? Se os demais crentes olhassem para você para imitar você, como a igreja seria? O Espírito de Deus está entre nós. E o Senhor Jesus está andando no meio dos candeeiros. E Ele conhece. E Ele não só tem o diagnóstico, Ele tem a cura. Ele tem a restauração.